No meio da imensidão escura do espaço, brilha o Sol, a nossa estrela. Ele é a fonte de luz e calor que sustenta a vida na Terra e governa os movimentos dos planetas ao seu redor. E no palco celeste mais pertinho dele, dança Mercúrio, o menor planeta do nosso sistema solar e o mais rápido na sua viagem ao redor do astro-rei. Completando uma órbita em apenas 88 dias terrestres, Mercúrio é um verdadeiro mensageiro dos deuses, sempre em movimento. Essa proximidade com o Sol e a sua superfície cheia de crateras fazem dele um mundo fascinante e cheio de mistérios. A cada rotação, Mercúrio revela um novo aspecto de sua natureza inóspita e intrigante. Mercúrio é o que a gente pode chamar de planeta dos extremos. Suas temperaturas variam drasticamente, com dias escaldantes que podem chegar a 430 graus Celsius e noites congelantes que caem para 180 graus Celsius. As temperaturas escaldantes durante o dia e o frio de rachar durante a noite o tornam um lugar impossível para a vida como a gente conhece. Essas condições extremas são um desafio até mesmo para as sondas espaciais que tentam estudá-lo. A sua superfície, coberta de crateras de impacto, conta a história das pancadas violentas que moldaram o seu passado. Cada cratera é um testemunho das colisões cósmicas que Mercúrio enfrentou ao longo de bilhões de anos. Apesar dessa cara de poucos amigos, Mercúrio guarda segredos valiosos sobre como o nosso sistema solar surgiu. Estudar Mercúrio é como abrir um livro antigo cheio de histórias sobre a formação dos planetas. Cada cratera na sua superfície, cada pedra no seu solo, é uma peça de um quebra-cabeça cósmico que os cientistas estão doidos para desvendar. As missões espaciais, como a Messenger e a Bepi-Colombo, estão nos ajudando a montar esse quebra-cabeça. Vem com a gente nessa viagem enquanto exploramos os mistérios de Mercúrio, o mensageiro veloz que guarda segredos do universo. Juntos, vamos descobrir o que esse pequeno planeta tem a nos ensinar sobre a origem e a evolução do nosso sistema solar. Imagina só um mundo onde o dia é mais longo que o ano. Parece algo saído de um conto de ficção científica, mas é a realidade em Mercúrio. Pois é, essa é a realidade em Mercúrio, onde o tempo funciona de um jeito completamente diferente do nosso. Em Mercúrio, o conceito de tempo é algo que desafia nossa compreensão cotidiana. Por causa da sua rotação lenta e translação rápida ao redor do Sol, um dia em Mercúrio, do nascer ao pôr do Sol, dura o equivalente a 176 dias aqui na Terra. Imagine viver em um lugar onde o Sol parece quase estacionário no céu por meses a fio. Enquanto isso, um ano em Mercúrio, ou seja, o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa no Sol, é de apenas 88 dias terrestres. Isso significa que, em um ano terrestre, Mercúrio completa 4 órbitas ao redor do Sol. Essa dança cósmica diferente é resultado da força gravitacional entre Mercúrio e o Sol, que molda a sua órbita e rotação. A interação gravitacional é tão intensa que influencia diretamente a velocidade e o movimento do planeta. Essa peculiaridade temporal de Mercúrio intriga os cientistas há séculos. Desde os primeiros astrônomos que observaram o planeta com telescópios rudimentares até as modernas missões espaciais, Mercúrio sempre foi um enigma fascinante. As observações da rotação do planeta revelaram um movimento de oscilação, conhecido como libração, que só poderia ser explicado pela presença de um núcleo líquido em seu interior. Esse movimento sutil, mas significativo, oferece pistas valiosas sobre a composição interna do planeta. Essa descoberta, além de surpreendente, forneceu pistas importantes sobre a estrutura interna de Mercúrio e como ele se formou. A presença de um núcleo líquido sugere que Mercúrio passou por um processo de formação complexo e dinâmico. As missões espaciais que estudaram o planeta confirmaram essa hipótese, revelando um núcleo de ferro líquido que ocupa grande parte do seu interior. Essas missões não apenas confirmaram teorias,
mas também abriram novas questões sobre a evolução e a história geológica de Mercúrio. A distância e as condições extremas de Mercúrio são um desafio e tanto para a exploração espacial. Mas como a gente sabe, a curiosidade humana e a vontade de desvendar os segredos do universo levaram a missões audaciosas a esse mundo enigmático. A primeira espaçonave a visitar Mercúrio foi a Mariner 10, lançada pela NASA em 1973. A Mariner 10 passou 3 vezes por Mercúrio, mapeando cerca de 45% da sua superfície e mostrando pela primeira vez a sua superfície coberta por crateras. Em 2011, a sonda Messenger, também da NASA, entrou na órbita de Mercúrio, tornando-se a primeira a orbitar o planeta. Durante 4 anos, a Messenger coletou dados incríveis sobre a geologia, composição e campo magnético de Mercúrio. As descobertas da Messenger revolucionaram o que a gente sabia sobre Mercúrio. A sonda revelou a presença de gelo de água em crateras permanentemente sombreadas nos polos do planeta, além de compostos orgânicos, elementos básicos para a vida. Mercúrio é um mundo de contrastes, onde as temperaturas extremas moldam a paisagem e desafiam a imaginação. Este pequeno planeta, o mais próximo do Sol, é um verdadeiro caldeirão de extremos. Durante o dia, a superfície do planeta ferve sob o Sol, atingindo temperaturas absurdas de 430 graus Celsius, o suficiente para derreter chumbo. Imagine um calor tão intenso que poderia transformar metais em líquidos ferventes. À noite, sem uma roupa de frio, ou seja, sem uma atmosfera significativa para segurar o calor, as temperaturas despencam para menos 180 graus Celsius. Um frio congelante capaz de congelar até os pensamentos. Ou melhor, gases como o nitrogênio. É como se o planeta se transformasse em um deserto gelado, onde o calor do dia é apenas uma memória distante. Essa variação térmica, a maior do sistema solar, é uma das características mais marcantes de Mercúrio. Nenhum outro planeta experimenta mudanças tão drásticas em tão pouco tempo. E essa gangorra térmica, claro, mexe com a superfície do planeta de maneiras impressionantes. As mudanças de temperatura não são apenas números, elas têm efeitos visíveis e tangíveis. As rochas se expandem e se contraem com as mudanças de temperatura, criando rachaduras e fendas que se estendem por quilômetros. Essas fissuras são como cicatrizes na pele do planeta, testemunhas silenciosas de sua luta constante contra os elementos. Apesar de não ter uma atmosfera densa como a da Terra, Mercúrio tem uma camada fininha de gases ao seu redor, chamada exosfera. Esta exosfera é tão tênue que mal pode ser chamada de atmosfera. Essa exosfera é composta principalmente de sódio, potássio e hélio, e é constantemente reabastecida pela interação do vento solar com a superfície do planeta. O vento solar, ao colidir com Mercúrio, libera esses elementos, criando um espetáculo invisível de partículas dançantes ao redor do planeta. Apesar da sua aparência de fim de mundo, Mercúrio é como uma janela para o passado do nosso sistema solar. Sua superfície antiga, preservada pela ausência de erosão atmosférica ou atividade geológica significativa, guarda as marcas da formação dos planetas. Ao estudar Mercúrio, os cientistas querem entender os processos que deram forma aos planetas rochosos, incluindo a nossa querida Terra. A composição da sua superfície, a estrutura do seu interior e a evolução da sua órbita fornecem pistas importantes sobre como o sistema solar era no seu comecinho. E sabe o que mais intriga os cientistas? A presença de elementos voláteis, como água e compostos orgânicos, em um planeta tão perto do Sol. Essas descobertas desafiam as teorias que a gente tinha sobre a formação dos planetas e sugerem que os ingredientes básicos para a vida podem estar presentes em lugares que a gente nem imagina.
Entender como o Mercúrio se formou e mudou ao longo de bilhões de anos pode nos ajudar a desvendar os mistérios da nossa própria origem e a procurar por vida em outros sistemas planetários. Sigam nosso canal e ativem o sininho de notificações. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!